Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Marçal. Estamos aqui para mais uma correção de prova de língua portuguesa de concurso público. Dessa vez vamos corrigir, e comentar uma prova do cargo de escriturário para o Banco do Brasil, realizada pela Banca 6 de Gran Rio no ano de 2015, edital 2014, realização 2015. Se você não me conhece, aqui embaixo na descrição tem o link do meu perfil onde você pode conhecer um pouco mais sobre mim. Yeah. Yeah. Então, sem mais delongas, vamos para a resolução dessa prova de escriturário de 2014. A banca é a 6 de Gran Rio. O texto tem aqui a prova dissertativa e o texto está aqui. Língua portuguesa. Primeiro texto, Cartilha Orienta Consumidor. Vou deixar essa prova no link aqui embaixo, você pode baixar. Tem a prova, tem o gabarito. Ele pode ler o texto ou ter a prova em mãos para acompanhar a resolução das questões. Eu deixei marcado aqui porque são trechos que nós vamos voltar. Bem, então vamos aí. Número 1. A comparação do título da reportagem com o texto integral permite afirmar que essa palavra aqui, integral, já é uma palavra que vai nos forçar a ler o texto por completo. Há questões, há provas em que nós não precisaremos ler o texto por completo. Já vi provas em que nós não precisamos nem ler o texto. Apenas a frase, a expressão, o conjunto de palavras, o parágrafo retirado do texto e colocado no enunciado já são suficientes para resolvermos as questões. Nesse caso aqui, ele está nos forçando a ler o texto inteiro. No título vem assim: Cartilha Orienta Consumidor. Esse é o título, é a manchete do Jornal do Comércio, de um texto, do Jornal do Comércio. E vem o subtítulo, a lide, lançada pelo Sim de Lojas Rio e pelo CDL Rio, em parceria com o PROCON. Guia destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, selecionados a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelas duas entidades. Quais entidades? Sim de Lojas, está aqui, e CDL Rio. Selecionados a partir das dúvidas e reclamações. Dúvidas, palavra-chave, dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelas duas entidades, sindicato, CDL e o PROCON. Bem, vamos lá então. Esse é o título, Cartilha Orienta Consumidor. De cara a gente já viu o seguinte detalhe. O título ele fala sobre consumidor, uma cartilha que teria como público-alvo o consumidor. E aí a gente vai para o texto e vocês vão ver que o texto vai falar não somente sobre o consumidor, mas olha só, o CDL e o Sim de Lojas lançaram ontem uma cartilha para orientar lojistas e consumidores sobre seus direitos e deveres. Então nós temos aqui já uma amplificação do conteúdo, além do que é anunciado pelo título. A comparação do título da reportagem com o texto integral permite afirmar que, letra A, texto pode provocar dúvidas nos leitores porque contém muitas siglas desconhecidas. Não é verdade essa letra A. Por quê? Porque o texto ele traz muitas siglas, mas ele traz a explanação dessas siglas, Clube de Diretores Lojistas, CDL. Então, não vai deixar ele, o consumidor, em dúvida. Por quê? Porque as siglas elas são explicadas. Letra B. Texto contradiz o título, pois desqualifica a orientação aos consumidores. O texto desqualifica e ele contradiz. Não, ele não contradiz. Ele traz sim informação para o consumidor. E ele também não desqualifica em momento nenhum orientação aos consumidores.
Quando a gente lê o texto com calma, a gente vai reparar que não há nenhum momento de desqualificação. Letra C. Título é inteiramente fiel ao conteúdo do texto. Inteiramente não é, porque a gente viu que o título fala sobre o consumidor e depois, logo no primeiro parágrafo, ele traz que a cartilha, né, ela não só orienta consumidores, mas também os lojistas. Então, o título não é inteiramente fiel. Texto e o título focalizam os consumidores como público-alvo da cartilha. O texto traz os consumidores e os lojistas. E o título? O título traz apenas os consumidores. Então, essa letra D ela está parcialmente correta. Texto e título focalizam os consumidores. Não, só o título que focaliza os consumidores. O texto focaliza também os lojistas. Letra E. Título destaca apenas parcialmente o conteúdo da cartilha de orientação. Sim, parcialmente, porque, como nós já vimos aqui, fala apenas que a cartilha é direcionada, né, aos consumidores, quando, na verdade, o conteúdo da cartilha é de orientação também aos lojistas. Então, essa aqui é a resposta correta. Letra E. Permite afirmar que o título destaca apenas parcialmente. Certinho? Vamos então para a questão número 2. A matéria informa que as orientações contidas na cartilha levaram em consideração alguns dados objetivos. O que são dados objetivos? Seriam informações concretas, informações que têm peso de argumentação, como principalmente estatísticas, ou citações, ou pesquisas. Que dados são esses? A matéria informa que orientações contidas levaram em consideração. Quando a gente olha lá no texto, a gente já verifica isso aqui, ó. A partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelas duas entidades. Então, dúvidas e reclamações são o quê? São os dados objetivos. Por que objetivo? Se reclamação é algo que tem a ver com a pessoa, é algo subjetivo, é opinião, sim, mas a questão não é se a opinião ela é verdadeira ou não, ela é válida ou não a partir do cliente. A questão é que há reclamações, há dúvidas, e essas dúvidas e reclamações são os dados obtidos pelas entidades para formularem a cartilha. Letra A. As queixas dos consumidores diante da má qualidade do atendimento dos lojistas. O texto fala sobre má qualidade de atendimento dos lojistas? Não fala. A gente, quando ler o texto com calma, a gente vê que não tem essa expressão. Letra B. As desculpas dos lojistas diante da grande quantidade de reclamações dos consumidores. O texto fala sobre isso, a gente não identifica também essa expressão ou algo do tipo desculpas dos lojistas, argumentos dos lojistas, né, frente a reclamações dos consumidores. Então, também, letra B não está correta. Letra C. As queixas e as dificuldades declaradas tanto por compradores, ou seja, clientes, consumidores, como por vendedores, ou seja, lojistas. E é o que realmente tem aqui, ó, dúvidas e reclamações. Então, queixas, que se refere a reclamações, e as dificuldades, que se refere a dúvidas. Então, a letra C, ela está correta. Letra D, o índice elevado de prejuízos dos varejistas. O texto fala sobre índice elevado de prejuízos? Não, não fala. Letra E, as pesquisas feitas por especialistas em técnicas de consumo e vendas. O texto fala que houve especialistas em técnicas de consumo e vendas realizando pesquisas?
também não fala. Então a gente repara que questão de interpretação nem sempre é interpretação propriamente dita, subjetivamente falando, mas depreensão do texto, de procurar no texto o que aparece, o que não aparece. É como se fosse, né? Tá escrito ou não tá escrito? Tá lá ou não tá lá? É possível depreender ou não é possível depreender? Fica subentendido ou não fica? Podemos encontrar questões que vão trabalhar exatamente palavras que aparecem ou não, o que está escrito literalmente ou não. Podemos encontrar questões que vão trabalhar aquilo que está subentendido no contexto, aquilo que é possível, ao se juntar informações do texto, chegar a uma conclusão de determinada informação, determinada pergunta, e às vezes questões que são mais difíceis, mais complexas, que se referem talvez até a um conhecimento maior, um conhecimento que vai além do texto, que às vezes é necessário a gente ter para entender de fato aquilo que se está falando no texto. E aí sim, seriam questões mais aprofundadas, questões de textos de provas mais específicas, para cargos mais específicos, textos mais bem trabalhados, né, bem mais técnicos, que vão depender realmente de um conhecimento maior da gente para entender aquele texto e de fato perceber o que aquele texto está querendo dizer. Esse aqui, da Sesgre Rio, foram questões, né, de cunho bem superficial, né, de praticamente para verificar se as palavras estão no texto ou se não estão no texto. Número 3. Agora já começa a entrar na parte de gramática propriamente dita, questão na área de morfologia e sintaxe. Tem até regência aqui nessa questão número 3. É uma questão difícil. Na frase, é importante informá-lo dos seus direitos. Linhas 28 e 29, emprega-se o verbo informar. Então já vai trabalhar aqui transitividade, regência verbal, seguido do pronome oblíquo. Aqui, pronome oblíquo, está trabalhando morfologia, pronomes. Bem, sempre gosto de trazer essa seguinte informação. Língua portuguesa, para concurso, trabalha basicamente 4 campos: morfologia, sintaxe, fonologia e semântica. Dentro de semântica a gente pode encontrar aí a parte de texto, parte de interpretação textual, denotação, conotação, figuras de linguagem. Essas duas partes aqui, morfologia e sintaxe, elas são partes super dependentes uma da outra. E para a gente entender essa aqui, ó, sintaxe, o que é sintaxe? Relação de palavras na oração. Oração é uma frase que tem verbo. E a sintaxe é a relação dessas palavras com o verbo. Quem exerce a ação do verbo, ou seja, o sujeito. Sobre quem ou que a ação recai, objeto. Em que contexto ou circunstância são os adjuntos. Se tem complemento um nome ou não, complemento nominal. Se há na frase um chamamento de alguém, vocativo. Se há na frase uma explicação do substantivo anterior, ou seja, um aposto. Se há uma estrutura de voz passiva em que o agente ele vira paciente, como na voz passiva. O que é isso tudo? Por que eu estou trazendo isso tudo? Porque para entender isso, sintaxe, que são aquelas nomenclaturas, sujeito, predicado, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto de nominal, adjunto adverbial, agente da passiva, aposto, vocativo, a gente tem que entender e aprender de verdade isso aqui, ó, morfologia. O que é morfologia? São os assuntos de estrutura de palavras radical, desinência, prefixo, sufixo, processos de formação de palavras que são derivação por prefixação, parasintética, derivação regressiva, imprópria, e principalmente as classes gramaticais, as classes de palavras, que são 10, 6 variáveis e 4 invariáveis, né? Artigo, substantivo, adjetivo, numeral e pronome, verbo
e 4 variáveis: advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Isso é praticamente a identidade das palavras da língua. Eu tenho que saber exatamente o conceito de cada uma delas e saber exemplificar cada um desses conceitos. Exemplo de artigo numa frase, exemplo de substantivo numa frase, exemplo de preposição numa outra frase. Quando eu domino essas 10 classes gramaticais, aí sim eu posso ir para a sintaxe, porque para eu entender o conceito das funções sintáticas, eu vou precisar identificar as classes gramaticais naquela oração. Então, ao estudar a língua portuguesa, aprenda classes de palavras primeiro. Verbo, preposição, conjunções. Depois você vai para a sintaxe. Porque sintaxe é dividida em período simples, que é a análise de oração com um verbo, e período composto, que é aquele terror da gramática, né? Orações subordinadas adverbiais, orações subordinadas adjetivas, orações coordenadas. O que é isso? Período composto é análise sintática, a mesma do período simples, só que agora com 2 orações. É uma oração exercendo uma função sintática em relação a outra oração. Por isso que quando a gente vai ver esse conteúdo de período composto fica tão difícil, porque requer conhecimento de morfologia, conhecimento de sintaxe no período simples. Beleza? Então, o que a gente está vendo aqui nessa questão número 3? Por que eu tive que retomar isso tudo? Para te ajudar a estudar a língua portuguesa e para dizer que esse assunto aqui, pronome oblíquo, tem a ver com morfologia. Esse assunto tem a ver com morfologia e sintaxe e ainda regência. Ou seja, é um conteúdo que a gente não vai conseguir resolver se não tiver estudado bem esses 2 itens, morfologia e sintaxe. A frase resultante, mantendo-se o mesmo sentido e respeitando-se a norma padrão, o que quer dizer mesmo sentido? Mesma ideia. E o que quer dizer manter na norma padrão, respeitando a norma padrão? Dentro da norma culta, dentro da gramática normativa, dentro das regras da gramática normativa. Seria, então vamos lá, é importante informá-lo dos seus direitos. Ele foca nessa frase aqui no pronome. Emprega-se o verbo informar seguido do pronome oblíquo. Informar-lo. Está aqui. Informar mais o. Fica informá-lo. Por que fica informá-lo? Porque o verbo, quando termina em R, em S ou em Z e é seguido do pronome oblíquo o e variações, que é o, os, a e as, feminino e plural, a gente tira esse R ou o S ou o Z, traz o para junto do verbo, ligando por hífen, e acrescenta o L junto ao O, informá-lo. Igual, por exemplo, diz mais a. Fica com, muito estranho, mas é assim mesmo. Tira o Z, fica dila. Fez mais os. Tira o Z e fica feloz. Exatamente, fica muito estranho, mas é de acordo com o que? A norma culta, a norma padrão. Ô, Fábio, onde eu encontro essa teoria? Em qualquer gramática, em qualquer manual de língua portuguesa para concurso público principalmente, ou uma gramática didática que seja um pouco mais aprofundada, não uma superficial de ensino fundamental, por exemplo, em que é conteúdos muito leves, muito superficiais, mas uma gramática, por exemplo, um livro didático de ensino médio, provavelmente na maioria deles você vai encontrar essa regra de transformação de verbos terminados em R, S, Z. Beleza? Então, por isso que ficou informá-lo. E aí ele diz que o redator poderia ter optado por empregar, em vez do lo, ou seja, em vez do pronome oblíquo o pronome lhe. E aí, para manter o mesmo sentido dentro da norma padrão, como que ficaria essa frase? A gente vai ter que entender agora a diferença entre o e lhe. Os dois são pronomes oblíquos átomos.
Dá uma olhada aí no card, um vídeo falando sobre os pronomes. Pronomes oblíquos. Átomos. O, a, os e as. Lhe e leis. E eles são pronomes oblíquos de terceira pessoa. Me, primeira. Te, segunda. E terceira. Se, o, a, lhe. A diferença é que o, a, os e as, eles terão a função sintática de objeto direto. Lhe e leis terão função sintática de objeto indireto, para pessoa também, usado no lugar de pessoa. E o que tem a ver isso tudo com o verbo informar? Que o verbo informar possui uma transitividade, uma regência peculiar. Por quê? Quem informa algo a ou para alguém, ou quem informa alguém de ou sobre alguma coisa. De ou sobre. O que eu estou querendo trazer com isso? Que muda o alguém de objeto direto, que é sem preposição, para objeto indireto. Reparou? Alguém numa construção vem como objeto direto e numa outra construção vem como objeto indireto, regido pela preposição a. E o algo, ele sai de objeto direto numa construção e vai para objeto indireto, né, em outra construção. Essa alternância de objeto direto e objeto indireto, ela tem alteração aí, né, de preposição. Quando eu substituo esse algo, esse alguém, por pronomes oblíquos, eu vou usar o, a, os e as para o algo, que é coisa, e objeto direto, e o lhe e leis para pessoas como objeto indireto. Vamos ver exemplos. Informei João sobre ou do fato. Informei o fato a João. Olha que legal. Objeto direto, João, e objeto indireto. É o complemento preposicionado. Agora, na segunda construção, João, ele virou objeto indireto. Ó, está regido por preposição. Objeto indireto. E o fato, que antes era objeto indireto na construção de cima, ele virou objeto direto. Informei o fato. Na hora de transformar ou de passar isso para um pronome oblíquo, o João, ele vai virar o, isso numa construção. Na segunda construção, o fato, não mais João, que vai ser o. Informei o, e o a João seria o lhe. É que a gente dificilmente vai usar esses dois juntos. Informei-lhe. É possível? Fica informei-lhe. Existe isso? Sim, existe. É possível isso. Informei-lhe. Mas é estranho. Por que é estranho? Porque é pouco usado. Simplesmente por isso. E aí, como que ficaria? Poderia falar informei-o a João, ou seja, informei o fato a João, ou informei-lhe o fato. Está aqui, informei-lhe, lhe substituindo João, e o fato expresso inteiramente. Beleza? E como que está aqui na questão? Informá-lo dos seus direitos. Informar, a gente percebe que está sendo utilizado esse o para a pessoa. Seria como se fosse o João. Informá-lo sobre ou de alguma coisa. Está aqui, é o objeto indireto. Ó. É exatamente igual a esse aqui, ó. Sobre o fato ou do fato, informei João do fato. E aí esse João, ele foi substituído pelo o, pronome oblíquo o.
sobre o fato, né, o do fato, continuou lá de uma forma integral. Mesma coisa aqui dos seus direitos, ficou na forma integral. E aí, se eu pego o e substituo por ler, é o que ele está dizendo que o redator poderia assim ter escrito, essa estrutura ela vai mudar, vai sair dessa primeira aqui e vai vir para essa segunda. Por quê? Porque o João ele vai sair de objeto direto, o objeto direto, e para ele ser ler, ele tem que ser o que? Objeto indireto. Mesma coisa aqui, informar-lo, informar a pessoa, por exemplo, ou o homem. Então vai ser informar-lhe. Opa, se o João, né, no caso a pessoa aqui, ela virou lhe, ela virou objeto indireto. Então o outro item vai ter que ser objeto direto. Beleza? Se vai ter que ser objeto direto, vai perder a preposição. O que vai acontecer? Vai ficar informei os seus, ou informar, né? Informar os seus direitos, lhe. Ué, como assim informar os seus direitos, lhe? Vou colocar aqui embaixo. Ó. Informar, lhe, porque agora o objeto direto, que era objeto direto, virou lhe, objeto indireto, e o outro termo, que era objeto indireto, vai virar objeto direto, informar-lhe os. E para isso é só tirar o que? A preposição, porque antes havia aqui ó, o 2. Eu tiro a preposição de, fica os seus direitos. Por que isso? Porque na ordem canônica aqui da estrutura da língua portuguesa, sujeito, verbo, complemento, o verbo ele pode pedir só o OD, pode pedir só o OI, ou ele pode pedir os dois, OD mais OI, virem os dois na frase. O que acontece é que não podem vir dois ODs ou dois OIs. Um vai ser OD, objeto direto, e outro vai ser objeto indireto. Se eu transformei o de informá-lo, que era objeto direto, por causa do pronome o, lembra? Em lhe, objeto indireto, então o objeto indireto da frase vai ter que ser transformado em objeto direto. Para isso é só tirar a preposição. Perfeito? Então uma questão difícil, porque requer conhecimento de morfologia, pronomes, conhecimento de sintaxe e bem específico, né? A sintaxe dos pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos o, a, os, as, lhe, lis e lhe. Lhe e lhes, no caso, né? O, a, os, as para objeto direto, coisa e pessoa. Lhe e lhes para objeto indireto, pessoa. E no caso a regência também. Regência, né? Transitividade do verbo informar. Quem informa, informa alguém de alguma coisa, ou quem informa alguma coisa a alguém. Então, nessa número 3, quais dessas opções, A, B, C, D ou E, apresenta essa estrutura de transitividade verbal? Vamos ver a letra A. Informar-lhe, temos um objeto indireto. Sobre, opa, temos outra preposição, então seriam dois objetos indiretos. Não pode. Letra B, é importante lhe informar a respeito. Lhe, objeto indireto, a respeito do. Isso aqui é uma locução prepositiva, é como se fosse o sobre. Então, não pode também dois objetos indiretos. É importante informar-lhe dos seus direitos. Mesma coisa, objeto indireto com objeto indireto, preposição de, mas artigo os, não pode. Letra D, é importante informar-lhe os seus direitos. Lhe, objeto indireto, a pessoa, lhe para a pessoa, e os seus direitos. Os é o artigo, está sem preposição. Então temos um objeto direto, os seus direitos, e um objeto indireto, lhe. Essa está correta. E letra A, é importante lhe informar o objeto indireto, e acerca dos, também mesma coisa, locução prepositiva, acerca dos. Locução prepositiva porque termina em preposição, está aqui. A respeito do, a respeito de, acerca de. Então, dois objetos indiretos não podem. Resposta letra D. Questão número 4. Na última frase do texto é transcrita a opinião de um empresário para quem conhecer bem o CDC é vital não só para os lojistas, mas também para seus fornecedores.
não só, mas também. Por que eu deixei separado, marcar essas duas expressões? Porque elas andam juntas. São locuções conjuntivas aditivas. Elas acrescentam ideias, não só A, mas também B. Repara que está fazendo aí uma comparação, uma equidade e uma adição de ideias. Então a gente consegue entender que conhecer bem o CDC, essa ação é vital, é importante, né? Não só para os lojistas, ou seja, é importante para os lojistas, sim. Ele coloca esse não só, porque já é subentendido que é importante para os lojistas, mas não é somente para os lojistas. É vital ou é importante também, da mesma forma, para seus fornecedores. Ou seja, há uma equivalência de importância, né, nessas duas estruturas. Considerando-se o conteúdo dessa opinião, ou seja, o sentido, o que quer dizer, né, acabamos de explicar, que outra estrutura frasal poderia representá-la. Repara que em todas elas aparece conhecer, né, o verbo conhecer o CDC, está aqui, conhecer o CDC. Tem lojistas, 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 lojistas. Tem fornecedores, né, para seus fornecedores, para seus fornecedores, para seus fornecedores, para seus fornecedores. E o que tem ligando essas duas estruturas lojistas, né, conhecer é vital para lojistas, para fornecedores, são conjunções ou locuções conjuntivas, assim como o não só e o mais também. Repara, conhecer bem o CDC é vital tanto para os lojistas quanto para seus fornecedores. Tanto quanto foi a locução conjuntiva usada. Letra B. Conhecer bem o CDC é vital em especial. Letra C. Conhecer bem o CDC é vital nem tanto. Letra D. Conhecer bem o CDC é vital inclusive. E letra E. Conhecer bem o CDC é vital não tanto. Ele quer a que poderia representar, ou seja, a estrutura que possui o mesmo sentido que o apresentado aqui em cima. É vital não só para os lojistas, mas também, ou seja, uma equivalência aí de valores. Qual dessas opções apresenta essa equivalência? Não tanto para os lojistas, ele diz lá em cima que não é tão importante para os lojistas, não tanto para os lojistas. Não, ele diz que é vital, vital não só para os lojistas. Conhecer bem o CDC é vital inclusive para os lojistas. Quando ele utiliza esse inclusive, é como se ele tivesse anteriormente ausentando os lojistas, né? Vital para os fornecedores, inclusive para os lojistas. Não, mas ele não está ausentando inicialmente para incluir depois. Pelo contrário, né? Os lojistas vieram primeiro na informação aqui em cima. Os lojistas, ele trouxe primeiro e depois que trouxe os fornecedores. Quando ele utiliza inclusive, é como se ele estivesse incluindo apenas depois. Letra C. Conhecer bem é vital nem tanto para os lojistas. Também nessa informação. Ele não, nem tanto é como se é importante, mas mais para os fornecedores. Para os lojistas, nem tanto. Não, ele diz que é vital não só para os lojistas. É importante também para os seus fornecedores. Ou seja, uma equivalência. Letra B. Conhecer bem o CDC é vital em especial para os lojistas. Não é em especial para os lojistas. Na verdade, é importante para os dois. É uma equivalência, não só, mas também. E letra A. Conhecer bem o CDC é vital tanto para os lojistas quanto. Esse tanto quanto aqui é o que se aproxima realmente do não só e o mais também. O sentido de equivalência de importância. Então, a resposta é a letra A. Número 5.
Número 5 é uma questão de classes de palavras, classes gramaticais. Lembra que anteriormente eu tinha explicado um pouco sobre a morfologia, sobre as classes gramaticais? Essa aqui é uma questão basicamente de conceito de classes de palavras. É uma questão que você não pode errar. A pessoa que estuda para concurso público não pode. Por quê? Porque é do conhecimento básico de morfologia. Repito, está estudando português para concurso, começa por morfologia e domina. Eu quero aprender lá função sintática, quero aprender voz verbal, quero aprender concordância nominal, crase. Isso você só vai conseguir pegar bem, entender de verdade, se conseguir assimilar bem morfologia. Então tá aqui, no trecho, batizada, tal, são palavras de classes gramaticais diferentes. Olha só, uma prova para escriturário, Banco do Brasil, que trabalha, é um ponto, gente, 10 pontos possíveis, né? Um ponto, não vou dizer de graça, porque é uma questão que muita gente vai se enrolar justamente porque acha que esse conceito de classe de palavras não é importante. Só que é uma questão que vai definir, pode definir a aprovação. Você errar uma questão dessa, muita gente vai passar à sua frente. Muita. Às vezes você pode ter ido bem em todas. Das 10 você acertou 9. Errou essa, muita gente vai ter passado à sua frente. Por quê? Porque é uma questão considerada de conceitos básicos de língua portuguesa. Ele quer que apenas que você identifique as classes de palavras. Qual a classe gramatical de vendas? Substantivo. É um nome de uma ação. Mas ação não é verbo? É um substantivo que vem do verbo vender. É o sake. Substantivo abstrato. Substantivo abstrato é a cachaça do Japão, sake. Sentimento, ação, qualidade, estado. Substantivos que são sentimento, amor, paixão, raiva, ternura, ódio. Substantivos que derivam de ação. Luta vem de lutar, queda vem de cair, direção vem de dirigir. Qualidade, são substantivos que vêm de adjetivo. Inteligência vem de inteligente, burrice vem de burro, do adjetivo burro, e estado são substantivos que denotam, que significam o estado do corpo, o estado de um ser. Estado de vida, estado de morte, estado de obesidade, estado de preguiça, morbidez, estado de coma. Todas essas palavras são estado. Vendas é um substantivo que vem do verbo vender. Eu posso colocar um as aqui na frente. As boas vendas. As vendas foi para o plural. É sinal de que é uma classe gramatical variável, no caso vendas. As vendas e boas. Boas é um adjetivo, qualificando vendas. Boas compras, mesma coisa. É a mesma coisa. Vendas e compras vem do verbo comprar. A mesma explicação que foi para vendas vai ser para comprar. Então, vamos primeiro para as palavras que estão de verde, que são substantivos. Direitos e deveres. Os direitos, os deveres. Dentro desse contexto, direitos e deveres estão sendo usadas como substantivos. Guia prático de direitos. Guia de direitos. Guia de deveres. Então, esse de direitos, é uma locução adjetiva, composta de uma preposição de mais o substantivo direitos. Mesma coisa com deveres. Lojistas. Lojistas é o nome, o nome do conjunto de pessoas. Então, também substantivo. A publicação, aqui já tem um artigo, a publicação. Se eu tiro publicação e coloco o jornal, esse A vira o, sinal de que é artigo, não é preposição. A publicação ou o jornal, a revista, a pesquisa, destaca os principais pontos, os artigo de pontos, os pontos, as teses, os parágrafos, ou seja, se eu tiro do plural, ponto, o principal ponto. É sinal de que pontos é substantivo e esse artigo está ligado a esse substantivo. E principais? Principais é o adjetivo qualificando o substantivo pontos.
Então, todas essas de verde são substantivo. Prático. Prático aqui é adjetivo. Guia prático. O guia é o substantivo, né? É o nome do objeto, é o nome da coisa. Isso que é substantivo, nome de ser. E prático está qualificando, está caracterizando esse guia. Não é um guia difícil, é um guia prático. Não é um guia teórico, não é um guia complexo, é um guia prático. Jornal prático, revista prática. Ou seja, quando muda o substantivo, por exemplo, de masculino o guia para feminino a revista, prático ele varia. O guia prático, a revista prática, ou seja, é um adjetivo confirmando, né, pela variação aí de feminino, de plural. Principais nós já vimos que é adjetivo, né, principais pontos, principais caracterizando pontos, e destaca. Destaca é a ação realizada pelo sujeito à publicação. A publicação destaca, a revista destaca, o homem destaca, a mulher destaca, o menino destaca. Ou seja, é uma palavra que denota a ação realizada na ação. Verbo. Então, vamos agora para as opções. Vendas e compras. Vendas, substantivo, está aqui. Compras, substantivo, está aqui. Prático e principais. Prático, adjetivo. Principais, adjetivo. Beleza, certinho. Publicação e pontos. Publicação, substantivo. Pontos, substantivo. Verde, verde. Direitos e lojistas. Direito, substantivo. Cadê lojistas? Lojistas, está aqui verde, substantivo também, direitos e lojistas. Deveres e destaca. Deveres, substantivo, e destaca, verbo. Então, ó, não possuem a mesma classe gramatical. É isso que ele quer, são palavras de classes gramaticais diferentes. Então, a resposta, a letra E. Questão número 6. Essa aqui também é uma questão de classes de palavras, só que especificamente sobre uma classe, a classe dos verbos. Como que se estuda verbo? Verbo a gente vai estudar dentro de morfologia e com paciência. Como assim com paciência? Porque é difícil, não vou mentir, é difícil. Mas não é impossível. Isso que é legal. Fábio, você é professor de português, você sabe isso, então para você é fácil. Fui aprender isso com 19 anos de idade, estudando para concurso público, estudando, né, para uma prova da aeronáutica. Passei a vida inteira também sem saber. Quando eu sentei, abri o livro de português, abri a gramática e vi como que era construído o verbo, caiu a ficha. É só isso. É assim. Você memoriza a estrutura. Por que se estuda verbo dentro de morfologia? Além de ser uma classe de palavras, você já passou dentro de morfologia por estrutura de palavras, radical. Se a frase indicasse uma pretensão que começasse no passado e se estendesse no tempo, queremos começa no presente e se estende para o futuro. Ele está dizendo que se tivesse um verbo que começasse no passado e se estendesse no tempo, ou seja, para o presente ou para o futuro, o verbo adequado seria o que se destaca em. Pronto. É só a gente olhar para as frases e ver qual delas apresenta um verbo que vai trazer um sentido de uma ação que começa no passado e se prolonga adiante. Letra A. Quisemos contribuir para o crescimento sustentável das empresas. Quisemos é pretérito perfeito. Como você sabe disso, Fábio? Memorização, não tem para onde correr. Claro que pelo conhecimento que a gente tem da língua, esse é um verbo que traz sentido de forma intuitiva, né? É um verbo fácil. Igual, por exemplo, andei, né? Andei de bicicleta, andamos de bicicleta ontem. Beleza, então quisemos contribuir para o crescimento. Intuitivamente a gente percebe que é algo do passado. É uma ação do passado, então, pretérito perfeito, uma ação realizada no passado. E quando eu falo isso, quisemos contribuir para o crescimento sustentável das empresas. Não traz, não diz, não tem nada que me afirme que é uma ação que só ficou no passado. Pode ser sim uma ação realizada no passado, uma intenção do passado que está se estendendo no decorrer do tempo. Quisemos contribuir para o crescimento. É um desejo que houve, que ocorreu no passado e pelo contexto, crescimento sustentável. Se é crescimento, é sinal de que é a longo prazo, médio e longo prazo.
Então, sim, o contexto me permite afirmar que é um desejo que existiu no passado e que se continua. Letra B. Quisermos contribuir. Quisermos é futuro do subjuntivo. Como você sabe disso, Fábio? Memorizando os modos e os tempos verbais. Fábio, vou ter que fazer isso mesmo? Sim! E depois que eu fizer isso, eu vou aprender verbo? Sim! E eu vou esquecer verbo? Não, porque você vai continuar sempre estudando. Mas, Fábio, isso é importante? Está aqui uma questão que trata especificamente de verbo. Fábio, é muita coisa? Não. Mas eu acho que é muita coisa sim. Sim, mas Fábio, é ou não é? Os dois. É muita coisa no primeiro momento. Mas é igual a analogia que eu fiz, dos continentes e dos países. Olhando assim, poxa, mapa mundi, como que eu vou aprender isso tudo? Imagina, né, uma criança aí, né, de 11, 12, 13 anos, quinto e sexto ano, na aula de geografia, olhando aquele mapa mundi inteiro. Nossa, é muita coisa, como que eu vou saber isso tudo? Não aprende? O mapa mundi é grande, tem muita informação, mas depois que você pega o básico daquilo ali do mapa mundi, fica fácil. Você conhece todos os 6 continentes, os países principais de cada continente, né? Os rios principais, os nomes dos mares. Ou seja, você vai cristalizando aquele conhecimento. Mesma coisa com o verbo. Você cristaliza aquele conhecimento básico. Ele é limitado. Ele é como se fosse uma caixinha, uma tabela. Não sai daquilo ali. Uma vez que você aprende os modos, acabou. Não precisa aprender mais nenhum outro modo. Só existem aqueles. E os tempos. Uma vez que você aprendeu aqueles tempos, acabou também. E os desinências de modo temporais e número pessoais também são limitadas. É um número limitado. Ou seja, é paciência, lembra? Quanto mais você se dedica a ver aquilo ali, estudar aquilo ali, mais você vai dominar. E é um conteúdo fechado. Quando você domina tudo, acabou. Não acrescenta mais nada. Quisermos contribuir. Se quisermos contribuir. Futuro do subjuntivo indica hipótese. Se indica hipótese futura, não tem a ver com a ação que começou no passado. Quiséssemos contribuir. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Indica também hipótese, indica condição, né? Hipótese aí não tem a ver com uma ação, é um desejo iniciado no passado que continuou no presente. É uma hipótese. É passado, mas uma hipótese que ficou no passado. Se quiséssemos contribuir, não quer dizer que queria. Quereremos contribuir, que é um futuro do pretérito, também indica hipótese. Quisera, pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito é chamado de passado do passado. É uma ação do passado anterior a outra ação do passado. Ou seja, não se prolonga. Ela ficou lá atrás. Então, letra A é a resposta correta. Fábio, isso é muito difícil. Não é. Vai por mim, não é. Parece que é difícil porque tem muitas informações que a gente não viu aonde? Lá no ensino médio e no ensino fundamental. Você viu aspectos verbais? Viu conceitos de tempos verbais no ensino médio e no fundamental? Pouquíssimos alunos, pouquíssimas pessoas veem isso. E mesmo se virem, né, não veem de forma consistente. Veem de forma mais superficial. Então, número 6 aí, letra A, cai dentro de verbo que você vai se dar bem. Uma questão dessa faz você... É uma questão em que, lembra aquela questão de classes gramaticais que nós vimos anteriormente? Muita gente vai acertar. Essa aqui, pelo contrário, muita gente vai errar. Então, se você acerta, você já passa à frente de muita gente. Questão número 7. É uma questão de pontuação, uma questão de vírgula e uma questão estranha. Por que estranha? Porque o formato dela é diferente da maioria das questões que tratam de vírgula nas provas. Vamos lá para o enunciado. Considere-se a hipótese, fora que o enunciado dela é grande e é meio complexo. Considere-se a hipótese de que, antes de publicado no jornal, o texto foi revisto pelo seu editor. Que propôs a alteração do trecho. Então tem um trecho, né? Vem dali até aqui. Pois o texto original continha uma vírgula antes da conjunção e. Ele pegou esse texto aqui, então, o editor, e ele viu que
tinha uma vírgula aqui, antes do E. E aí ele propôs, né, a alteração para essa forma como está agora, sem a vírgula antes do E. Bem, por que será que o editor tirou essa vírgula antes do E? Aí ele traz aqui algumas hipóteses. Enunciado: se for considerado que ele se baseou nas regras de emprego da vírgula adequada à norma padrão, ou seja, norma culta, gramática normativa, a decisão do editor levou em conta, ou seja, a decisão do editor de tirar a vírgula levou em conta qual conceito relativo à norma padrão. Será que a letra A, proibição de colocar vírgula antes da conjunção E? Não é proibido colocar vírgula antes da conjunção E, só que existem situações específicas para se utilizar a vírgula antes do E, como por exemplo dar ênfase às palavras que virão depois, a estrutura da frase que virão depois, ou repetição de conjunção. João corria, e nadava, e andava, e caminhava, e praticava todos os esportes possíveis. Ou seja, uma repetição de estruturas com o E. Então, coloca essa vírgula aí para fazer a separação. Também quando há sujeitos há verbos com sujeitos distintos. E aí eu utilizo a vírgula antes do E. João namorava Maria, e Carla namorava Pedro. Então, João namorava Maria, vírgula, e Carla namorava Pedro. Por quê? Porque são duas orações, dois verbos com sujeitos diferentes para cada verbo. Agora, João namorava Maria e namorava Ana. Pronto. Aí, João é o sujeito para os dois namorar. João namorava Maria e namorava Ana. Beleza? Então, letra A. Proibição de colocar vírgula antes da conjunção E? Não, não é proibição. São contextos específicos. Letra B. Recomendação de separar por vírgulas elementos de uma enumeração. Posso separar por vírgula? Sim, é recomendável, mas também posso separar por E. Se é uma recomendação de separar por vírgula, por que ele tirou a vírgula? Então essa letra B ela é contraditória. Letra C. Interpretação de que a ênfase criada pela vírgula antes do E era desnecessária. Quando eu coloco a vírgula antes do E, eu estou dando uma pausa maior nessa enumeração, e quando eu dou essa pausa maior, eu acabo enfatizando o trecho que vem depois da vírgula, tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviços. Repara que na fala a gente percebe a utilização dessa vírgula. A pontuação ela ajuda a gente a pronunciar a frase, a ler a frase. Então, se eu não coloco vírgula em lugar nenhum, eu vou ler o texto corrido de forma pouco entendível, porque eu não vou estar conseguindo fazer separação na minha mente ali, de onde termina, onde começa uma frase. Quando eu coloco pontuação, eu consigo ler uma frase, saber onde ela termina, que a ideia termina, onde começa a outra, se tem uma pausa, se não tem, se tem um trecho explicativo intercalado. Pontuação serve para isso, para ajudar na leitura. Então, quando coloca vírgula antes do E, gera sim uma ênfase, naturalmente. Agora, o editor levou em consideração que não precisava dessa ênfase. Era uma enumeração simples, tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviço. São 3 itens, está aqui. A ética, vírgula, a qualidade dos produtos e a prestação do serviço. 3 itens equivalentes, 3 itens de mesma classe gramatical, mesma função sintática, na verdade. Classe gramatical também, substantivos. Então, quando eu tenho isso, eu tenho uma enumeração de itens equivalentes, eu separo por vírgula, sendo os 2 últimos elementos separados pelo E, embora possa separar também tudo só por vírgula. Beleza? Não é obrigatório colocar o E entre os últimos 2. Então essa C aqui tem mais sentido. Letra D. Obrigatoriedade de colocar vírgula apenas nos 2 elementos iniciais. Não, como eu acabei de falar, não é obrigatório a gente colocar vírgula só nos 2 elementos iniciais. Eu posso colocar vírgula também nos 2 últimos. Letra E. Suposição de que a vírgula criaria um efeito de ambiguidade no texto. Não gera ambiguidade nenhuma. Com vírgula ou sem vírgula, continua tendo o mesmo sentido. Não tem duplo sentido. Ambiguidade é duplo sentido. Então, realmente, letra C é a mais correta. Eu consigo ver que essa C ela tem mais sentido até por eliminação das outras.
as outras não têm tanto sentido. E aí eu vejo assim, poxa, era ênfase, será que gera ênfase? Eu consigo perceber, sim, que na leitura dá uma ênfase ao separar por vírgula. É uma questão estranha, né? Uma questão que tem alguns conceitos de vírgula que aparecem pouco, de forma... né? Não são tratadas dessa forma, as regras de vírgula nos concursos, né? Nas questões. Número 8. De acordo com a norma padrão, se fosse acrescentado ao trecho "disse o empresário" um complemento informando a quem ele deu a declaração, seria empregado acento indicativo de crase no seguinte caso. Olha que legal, nós já vimos aqui lá no verbo informar, né, a transitividade verbal, regência verbal. Essa questão aqui é parecida, é uma questão de regência. Temos aqui o verbo dizer, né? Disse. O empresário. Quem é o sujeito de disse? O empresário. Vou colocar aqui em cima, né? O empresário. O empresário disse. Sujeito e verbo. O empresário disse. Essa estrutura da língua portuguesa, sujeito, verbo, complemento, né, é uma estrutura padrão. Esse complemento pode ser objeto direto ou objeto indireto. Lembra lá no informar que pedia um objeto direto e um indireto? Informei, João deu alguma coisa. Aqui, esse dizer é a mesma coisa, tem uma regência que é parecida com aquela de informar. O empresário disse alguma coisa a alguém. Então está aqui, temos um objeto direto a alguma coisa e o objeto indireto, a preposição a, que é pessoa, a alguém. Disse algo a alguém. Beleza? Temos um AD e um AI. Olha que pergunta. Se fosse acrescentado ao trecho, disse o empresário, um complemento informando a quem ele deu a declaração, a quem quer dizer pessoa. Se é pessoa, é objeto indireto. Quem informa, quem diz alguma coisa a alguém. O empresário disse a João. O empresário disse a seu pai. O empresário disse ao jornalista. Se é pessoa, é objeto indireto. Então tem a preposição a. Beleza? Então ele está querendo dizer o seguinte, olha só. Pega uma preposição, coloca depois do verbo dizer. E aí, depois desse verbo dizer, junto à preposição, você vai colocar algumas palavras. Com qual dessas palavras há o uso do acento grave, o uso da crase? Agora a gente vai retomar aí a teoria de crase. Acento grave, né? O que é crase? É a junção do som A com outro som A. Esse primeiro A, geralmente, quer dizer, é a preposição, e esse segundo A é o artigo. Se é artigo feminino, né? Ou artigo masculino, artigo feminino. Então aí já entra nas regras de crase, né? A principal regra, né? Preposição A com artigo A, e esse artigo aí antecedendo palavra feminina. Existem outras situações de acento grave, né? Se encontra nas gramáticas, nas apostilas. E é o que a gente vai ver aqui nessas questões. Qual dessas questões, né, apresenta o correto uso do acento grave? Praticamente isso que ele quer. Então, disse, o empresário disse. Ele já diz que tem a preposição a, porque ele coloca, se fosse acrescentado, um complemento informando a quem? O empresário disse a. Vamos ver então qual dessas opções é possível aparecer um outro som de a depois desse a preposição do disse a. Então, a imprensa especializada. Imprensa, palavra feminina, e aí tem esse a aqui na frente. Será que esse a ele tem acento grave? Vamos ver. O empresário disse a. Esse disse a já tem.
Agora, imprensa é uma palavra feminina. Se é uma palavra feminina, aceita o artigo feminino a. Está aqui. A imprensa. A imprensa. Então, disse alguma coisa a imprensa. E esse imprensa é palavra feminina. Preposição a com artigo a. Temos um a com acento grave. Então está aqui. A letra A já é a resposta. Preposição a, disse a, com palavra feminina imprensa. Cabe o artigo a. Se cabe o artigo a, temos então preposição a com artigo a, acento grave. Se fosse no plural, ficaria o quê? O empresário disse as imprensas, por exemplo, né? Seria que a preposição a do disse a com o artigo as de imprensas, beleza? Letra B. Todos, né? Presentes, está aqui, palavra masculina. Não cabe preposição. Esse a é só, quer dizer, perdão, não cabe artigo feminino. Então esse a aqui é só preposição. Disse a todos. Fica o a sem acento grave. Letra C. Disse a apenas uma parte dos convidados. Esse uma aqui é um artigo indefinido. Parte é uma palavra feminina? Sim, é uma palavra feminina. Se não tivesse esse artigo uma, ficaria assim. Disse a parte, no caso, né? Disse a parte dos convidados. Pronto. Que aí já seria um artigo definido a. Como tem esse artigo indefinido uma, não cabe colocar um artigo aqui. Fica só a preposição a. Porque no lugar desse artigo a tem um artigo indefinido uma. Letra D. As suas duas assessoras. Assessoras é a palavra feminina? Sim. Porém, quando tem o pronome possessivo, é facultativo o uso da crase, do acento grave. Então, nesse a poderia haver? Sim, poderia. Ficaria o as, porque estaria colocando a preposição a, né, mais o artigo as. A mais as com acento grave. Porque a assessora está no plural, sua está no plural. Porém, na frente de pronome possessivo, suas, é facultativo o uso do acento grave. Disse a duas de suas secretárias. Duas. Numeral, ele não pede acento grave. Apenas em caso de tempo, né? Às 2 horas. Às 5 da manhã. A locução adverbial de tempo. No caso, né, de numeral, como está sendo utilizado aqui, um numeral substantivo, não pede acento grave. Então a resposta é a letra A. Questão 9. Após ler o texto, que é uma reportagem, um funcionário do jornal decidiu enviá-lo por e-mail a um colega, mas além do texto completo, ele resolveu também anexar uma imagem com a capa do jornal. A mensagem enviada tinha, porém, uma concordância que desrespeitava a norma padrão. Essa concordância equivocada está exemplificada em... Bom, concordância, seja nominal, seja verbal, a gente tem que conhecer a estrutura da frase, né? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito é quem exerce a ação, pratica a ação, verbo é ação, né? E complementa sobre quem recai a ação. Quem ou o que. E aí a gente vai ter que procurar justamente essa estrutura para identificar se a concordância está feita adequadamente ou não. Letra A. Mando-lhe 2 arquivos. Repara, tem o sujeito oculto eu, o verbo mando, eu mando. Olha o lhe aí, lembra do lhe? Nós vimos bastante lhe nessa prova. Mando-lhe é objeto indireto. Mando a você, né? Esse lhe eu posso substituir por a você, preposição a. Eu mando a você o quê? 2 arquivos. 2 arquivos. Está aqui então o objeto direto, objeto indireto e o sujeito eu. Verbo mando, né? Eu mando a você 2 arquivos. Concordância normal, tranquila. Eu, sujeito simples não, né? Está oculto. Mas é singular e mando o verbo no singular. Sem problema nenhum. 2 arquivos é o objeto direto.
Vamos ver a letra B. Segue os dois arquivos. Temos o verbo segue. E agora eu vou ter que achar o sujeito. Quem é o sujeito de segue? Sou eu. Eu segue. É tu. Tu segue. Seria tu segues, né? Ele segue. Vamos ver se cabe o ele aqui na frente da letra B. Ele segue os dois arquivos que mencionei. Tem sentido? Fica legal? Na letra A fica legal colocar o eu. Eu mando ler dois arquivos. Eu lhe mando dois arquivos. Na letra B não cabe um sujeito e ele. Ele segue os arquivos. Por que não cabe? Porque já temos um sujeito. Como assim? Sim, os dois arquivos. Os dois arquivos é sujeito, mas não são eles que estão sendo enviados. A questão aqui ó, é o verbo seguir. Porque quem está seguindo no e-mail não é pessoa. Quem está seguindo no e-mail são os arquivos. Na letra A, o verbo é mandar. É um agente, pessoa que manda. Eu mando dois arquivos. Agora, na letra B, não é eu segue, eu sigo dois arquivos. Não. O que estão seguindo no e-mail? Dois arquivos. É porque o sujeito, nessa frase aí da letra B, veio depois do verbo. Segue dois arquivos. E se eu colocar o sujeito lá na frente? Dois arquivos. Como que ficaria o verbo? Dois arquivos segue? Ou seja, dois arquivos vão ou dois arquivos vai? Dois arquivos vão. Então, é sinal de que o verbo aqui tem que ir para o plural. Dois arquivos seguem. Esse seguem está no sentido de ir, né? De vão, por exemplo. Dois arquivos vão no e-mail. Então, dois arquivos seguem os dois arquivos. Beleza? Então, resposta letra B. Letra C. Envio, ele quer errada, né? Isso aí que está errado. Erro de concordância verbal. O verbo não está concordando com o sujeito adequadamente. O verbo está no singular e o sujeito está no plural. Os dois arquivos seguem. Letra C. Envio dois arquivos atachados. Aqui na letra C está certinho. Sujeito é eu. Eu que envio. Então, eu, sujeito oculto, envio dois arquivos. Pronto, dois arquivos, objeto direto, envia o verbo e eu é o sujeito oculto. A concordância do verbo está correta aí com o sujeito oculto. O sujeito oculto é aquele que aparece quando a gente coloca os pronomes do eu até o vós, eu, tu, ele, nós, vós, ao não identificarmos, né, um sujeito explícito na oração. Cheguei tarde, subentende-se que tem o eu cheguei tarde. Viajaremos amanhã, subentende-se o nós viajaremos. Isso é o sujeito oculto. Então, aqui o envio está correto, dois arquivos é objeto direto. Aqui, pois, é o sujeito. Letra D. Veja nos anexos. Veja. Aqui. Veja você. É um imperativo, é uma ordem. Imperativo tem uma construção característica, né? O pronome aí, né, sendo o sujeito aí sendo oculto, ele vem depois. A construção verbal dele é bem específica. Veja você os dois arquivos, né? Nos anexos é adjunto adverbial. E os dois arquivos é o objeto direto, é o que será visto. É o objeto da ação em quem recai a ação. Os dois arquivos. E quem é o sujeito? É o você, né? Quem eu estou aconselhando que veja. Você veja. Veja você. Então aqui é o sujeito do verbo no imperativo. Sujeito você, sujeito de terceira pessoa, e o veja também de terceira pessoa. Então está correta, né, a concordância. Os dois arquivos, está no plural? Tá, mas os dois arquivos aqui é objeto direto, é o que será visto. E o quem verá é o você que verá. Letra E. Anexo nesta mensagem dois arquivos relacionados com a reportagem. Eu, sujeito, faço o quê? Eu anexo. Sujeito oculto, eu
anexo, onde nesta mensagem, adjunta adverbial de lugar, anexo o que? 2 arquivos. Objeto direto é o que será anexado, é o complemento em que recai a ação. Aqui no caso o verbo, né? Anexo, eu, anexo, sujeito oculto, eu. Então, sujeito oculto, eu, o anexo no singular, perfeitamente, sem problema nenhum. Resposta letra B mesmo. Questão número 10. A questão mais fácil da prova. No seguinte período, a palavra em destaque está grafada de acordo com a ortografia oficial. Temos aspecto, com acento agudo no E, mantém, com acento circunflexo no E, consciente, acento circunflexo no E, substantivo, circunflexo no A, ritmo, agudo no I. Precisa nem saber muito, né, de gramática. Só em a gente ter uma leitura razoável a gente consegue lembrar intuitivamente que ritmo não tem acento agudo, substantivo não tem acento circunflexo, consciente não tem acento circunflexo e aspecto não tem acento agudo. Sobra o mantém. O que pode, às vezes, talvez gerar alguma dúvida é se o mantém realmente tem acento. Mantém, aqui vamos ver um pouco dos verbos ter e vir. Ter e vir, no presente, eles possuem uma peculiaridade. Terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Ele tem e ele vem é sem acento, beleza. Mas no plural, eles têm e eles vêm é com acento. O nome disso é acento diferencial, é acento que se coloca só para marcar que o verbo, né, está na terceira pessoa do plural, porque o som é o mesmo. Ele tem R$3, eles têm R$3. Ele vem sozinho, eles vêm sozinhos. Então, na escrita eu coloco acento circunflexo, porque caso não tenha o sujeito, né, eles, por exemplo, escrito, eu consigo identificar que o sujeito é plural. Porém, os verbos agora, né, que são derivados de ter e vir, como por exemplo, manter. Manter é derivado de ter. Eles vão funcionar agora com 2 acentos. Na terceira pessoa do singular vai ser acento agudo e na terceira pessoa do plural vai ser acento circunflexo. Mantém, detém, retém, entretém, beleza? Por vir, intervir, todos esses verbos derivados de ter e vir seguem essa regrinha. Então, aqui, ó, várias entidades, sujeito no plural, substantivo, ó, com essa aqui, está no plural. Se o sujeito é plural, várias entidades mantêm, exercem a ação de manter. Mantém. Então, é sinal de que esse verbo manter está também no plural. Se está no plural, segue essa regrinha aqui do acento circunflexo e não do acento agudo, beleza? Se você gostou, curte aí, compartilha, encaminha para os seus amigos, se inscreve no canal, se inscreve no formulário para participar das aulas de gramática online, ao vivo, que nós fazemos voltados para concurso público. E é isso aí, bons estudos, Deus te abençoe e até a próxima.